Deixa eu ser brutalmente honesto com você aqui nesse vídeo. Você brutalmente honesto. Termo muito pouco usado, né? Mas eu vou usar brutalmente para chamar a sua atenção. Não foi o novo algoritmo que derrubou os canais de histórias por aí, né? E também não foi, muito menos, a inteligência artificial. O que caiu foi o criador que parou de pensar, começou só a copiar. E copiar muito, muito mesmo. Em série, em 10, 20 vídeos por dia. Né? Tinha muita gente que falava assim, vamos fazer aqui 20 vídeos por dia. Né? Então, é isso. E começaram a copiar desenfreadamente. Vou explicar nesse vídeo aqui. Meu nome é Lécio e o papo de hoje é esse. Vamos nessa! Cara, na verdade tem muita coisa aí na internet. A gente falando uma porção de coisa. E tem muito achismo, né? Achismo é quando a gente fala coisas que a gente acha que é certo, né? Que cada criador tem o seu achismo. Ele acha que aquilo ali, pela experiência que ele tem, acha que aquilo ali é o certo. Mas na verdade não é, né? Na verdade, o que a gente pode afirmar aqui é que não existe nada contra essas regras aqui. O Gemini, que é a inteligência artificial do Google, não vigia nada, não vigia o seu conteúdo, né? Ele está apenas ali, o algoritmo do YouTube está apenas usando o quê? Se você está copiando a estrutura, se você está copiando algum canal, você está colocando conteúdo repetitivo, se você está colocando conteúdo falso, isso ele verifica também. IA derruba canal. Inteligência artificial não derruba canal. Você pode continuar fazendo o seu vídeo com inteligência. Só que você tem que dar um toque mais humano nas suas histórias. Você tem que dar uma opinião no meio da história. Fazer a história verdadeira, se for fato de personagens. Como eu tenho um canal aqui de um personagem. Eu tenho que falar sobre coisas verdadeiras desse personagem, não ficar inventando coisas que nunca aconteceram. Tá me entendendo? Então isso é verificado pela inteligência, pelo algoritmo do YouTube. Isso realmente é verificado. Agora, postar muito é suspeito? Negativo. Você pode postar 10 vídeos por dia. Pode postar 20 vídeos por dia, desde que os vídeos sejam diferentes. Não seja a mesma estrutura. Tá me entendendo? Você não pode fazer a história começar assim, uma história, depois dar aquela mesma reviravolta na história e depois ter aquele final feliz, né? E copiar essa estrutura em todos os vídeos que você está fazendo. Isso o algoritmo já está começando a ficar. Então procura fugir disso. Faça histórias diferentes, com finais diferentes, né? Eu, particularmente, gosto de fazer canal de história com um final triste. Por que eu faço com final triste? Eu acho que a história fica mais, chama mais a atenção do público, do espectador. Quando você faz um final que é feliz, um final ok, a pessoa ficou satisfeita com o final, ela não vai lembrar mais da sua história. Agora faz um final ali, é um final que a pessoa não esperava. Um final triste, ou um final horrível, ou um final que a pessoa, pô, não esperava por isso. Ela vai lembrar da sua história sempre, né? Porque teve aquele final ali diferente. Você faz um final feliz, um final que todo mundo um final plausível, né? Ninguém vai lembrar da sua história. Então eu sempre procurei fazer um final diferente uma das outras, né? Outro achismo que também o YouTube mudou do nada. O YouTube nunca mudou, meu amigo. O YouTube sempre foi assim, só que passava despercebido essas criações aí em série. Estavam passando mais despercebido, só que tem muito volume da mesma coisa, entendeu? Estão criando, por exemplo, histórias de velhinhos, sofridos, de gente que era mendigo e se tornou milionário, entendeu? Tem muitas histórias desse tipo de coisa. Então o YouTube já começou a ver esse lado aí, se ver
que está acontecendo? Tem muita história repetitiva, né? Muita história da mesma coisa. Ele quer evitar isso. Porque o que acontece? A pessoa não vê, cara. O público, o espectador, não vê. E o YouTube quer que o espectador fique na plataforma. Ele fique satisfeito com as histórias. Não que ele, pô, isso aí eu já vi, isso aí é uma história parecida com a outra, caia fora. Ele não quer isso, né? E realmente mudou no YouTube. Vamos falar aqui uma série de coisas, né? E o YouTube está com menos tolerância a conteúdo genérico, né? Aquele conteúdo repetitivo. Anteriormente, fazer uma estrutura de, por exemplo, a vozinha sofrida, teve maus tratos onde ela está, aí ela teve, aí depois teve uma descoberta que ela teve uma herança, que não sei o quê, ou então o cara que era morador de rua, descobriu que era um príncipe encantado, que ficou milionário, né? E aquele que realmente cuidou dele é que foi prevalecido, tal. Essas histórias assim repetitivas. E tem milhares de histórias dessas repetitivas no YouTube. E o YouTube está cortando, está verificando isso através do algoritmo. Está cortando os canais que são repetitivos. Porque imagina só, se coloque na situação do YouTube. Qual é o objetivo do YouTube? É ter mais visualizações, tanto com você quanto com outros canais. Então ele quer conteúdo novo, conteúdo que atraia o espectador. Não que o espectador entre e veja, pô, isso aqui eu já vi de outra maneira, só está mudando os nomes dos personagens. A história é a mesma, a estrutura é a mesma, só muda os nomes, eu já sei o que vai acontecer aqui. Entendeu? Então ele quer evitar isso. Ele quer que você seja mais autêntico e faça um conteúdo melhor, um conteúdo mais real, mais elaborado, que seja um conteúdo mais diferente. O YouTube também está fazendo uma análise mais profunda do vídeo na entrega versus a promessa. Se você, por exemplo, está colocando na thumbnail, no título, uma coisa e o seu conteúdo é outra, né? Isso ele não está mais tolerando. Né? O YouTube não está tolerando porque está acontecendo a mesma coisa que eu estou falando para vocês aqui do outro. Milhares de pessoas fazendo isso. E o YouTube quer a satisfação, como eu falei antes, do espectador. Então ele não está. Quando você entra, tem uma promessa ali, título, thumbnail, uma promessa, você entra, vê que aquilo não tem nada a ver com o conteúdo do vídeo, ele simplesmente vai colocar o seu vídeo de lado ali e não vai imprimir, não vai divulgar o seu vídeo para mais ninguém. Outra coisa que o YouTube está vendo também é a reação do público com o seu vídeo. Isso aí sempre teve isso, né? O YouTube sempre procurou engajamento nos seus vídeos. Sempre quis comentários. Né? O objetivo do YouTube é fazer com que tenha comentários, porque com comentários ele vê que a pessoa ali se interessou pelo seu vídeo, que achou o seu vídeo bom. É uma forma do algoritmo do YouTube achar que seu vídeo foi bom, foi bem feito. Né? Se teve comentário, se teve participação ali, porque ele deve pegar o seu vídeo e indicar para mais pessoas, como sempre foi feito isso. Isso aí não mudou nada, continua a mesma coisa. Quanto mais reação, mais engajamento o seu vídeo tem, mais ele é impulsionado, mais ele é divulgado, mais ele é imprimido pelo YouTube. O erro fatal dos canais de história, né? Confundir história com estrutura. Né? Você faz aí, só troca os personagens, conforme eu falei anteriormente. Você faz aquela estrutura e repete a mesma estrutura sempre. Isso é um erro fatal do canal de história, né? Sem contar também de você colocar também a mesma, você faz uma troca de uma ou duas imagens no início e depois coloca uma imagem só até o final, também é um erro. Deve trocar a imagem, todo capítulo que você fizer, trocar a imagem, colocar jogo de cena, né, dando zoom na cena, balançando um pouco a imagem, colocando outros efeitos assim de chuvisco, de velho ou de nuvem, né? Isso e uma trilha sonora também para ajudar. Né? Só trocar o personagem e fazer a mesma estrutura não adianta nada. Não adianta.
O YouTube está detectando que é a mesma, como se fosse a mesma história, só mudando os nomes. Então não adianta fazer a mesma estrutura, é algo novo. Ou dando a sua opinião sobre história, né? Ou fazendo alguma coisa, fazendo até uma história de ficção inventada por você mesmo. Não se for um personagem. Se você estiver falando sobre determinado artista, tem que falar a verdade sobre aquele artista. Agora, se você estiver falando sobre alguma coisa, você pode fazer, sobre, por exemplo, suspense, terror, você pode criar uma história sua, de ficção. Você criar uma história e colocar, fazer uma história com a ajuda da inteligência artificial, fazer toda a história inventando aquele tipo de tema, né, que você escolheu. O YouTube quer que você crie, né, e não replique os vídeos. Né? Não seja uma coisa repetitiva. Modifique uma coisa, passa a ser o autor da sua história. Mais ou menos isso. Se esse vídeo te ajudou, espero que tenha ajudado. Deixe aquele like, se inscreva aqui no canal. Se eu não for ver mais vocês, espero que tenha um final de ano excelente. Paz, muita saúde, muitas felicidades agora para 2026. Seu canal seja um sucesso agora nesse início de ano. Muito obrigado por assistir. Até o próximo. Valeu!